Olá, muito boa noite, minha gente tântrica! Começando mais um Prazer Tantra. Que bom tê-los aqui comigo em mais um episódio. E, como sempre, te convido a seguir a gente nas redes sociais e se inscrever aqui no canal do YouTube. Claro, indicar, compartilhar com seus amigos, com a sua família, papagaio, cachorro, periquito, todo mundo. Espalhar a palavra do Tantra por aí. E por falar em Tantra, para você que gosta desses assuntos, sendo você de São Paulo ou não, enfim, de qualquer parte do Brasil e do mundo, eu quero te convidar a participar do Laboratório de Tantra da Companhia do Ser, a Cia do Ser, que é do mestre Gabriel Sananda. O Laboratório de Tantra, que é ministrado por ele e pela equipe dele, está acontecendo, começou em maio. Nos dias 20 e 21 de maio, são 7 encontros, ou seja, são 7 meses de encontro. Você não precisa participar de todos eles, você pode ir no encontro avulso. Dia 20 e 21 de maio foi o primeiro encontro, dia 17 e 18 de junho, o segundo encontro com o Gabriel Sananda, onde ele vai trabalhar respiração, movimento e som, o tripé tântrico, os 3 pilares da experiência somática de si mesmo e do contato com o outro, serão a base para o desenvolvimento da prática do Tantra real. Dar e receber, abrir-se para sentir e receber. Cada um é um universo único, de uma beleza única e de uma divindade única. É isso que você vai experimentar na prática, vivenciar no seu corpo, no Laboratório de Tantra de Gabriel Sananda e Cia do Ser, aparecendo aqui o site, aparecendo no Instagram, para você entrar em contato e receber os detalhes, tá bom? Não perca, é uma oportunidade ímpar que com certeza vai transformar a sua vida. E o nosso episódio de hoje é um pouquinho diferente, porque nós vamos falar de criança. Muito se fala em contexto terapêutico sobre criança interior, criança interna, criança divina, criança ferida. A gente escuta e fala muito isso, né, no setting terapêutico. Mas, afinal de contas, o que que é? O que que essa criança interna tem a ver com os nossos relacionamentos e a nossa sexualidade? Quais são as consequências de não olhar para essa criança, né, na nossa vida adulta? O que que a gente perde, o que que a gente ganha quando a gente faz esse processo de olhar para essa criança interior. E para falar disso, eu chamei a minha amiga, que é terapeuta holística, é especialista nesse tema, Kelly Amorim. Obrigada, Bem-vinda! Rô, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e de poder falar um pouco mais sobre esse tema que eu particularmente sou apaixonada. E você tem até curso sobre isso, né? Tenho. Então, assim, tem muita coisa para falar. A Kelly, ela possui formação em terapia holística e nos últimos 10 anos tem se dedicado a ajudar pessoas no processo de autocura e desenvolvimento pessoal. Tem se especializado no tema da criança interna, relacionamento, sexualidade e como viver uma vida com maior domínio e conhecimento interior. Então, Kelly, para começar, primeiro, o que que seria, afinal de contas, essa nossa criança interna, essa criança ferida, enfim, tem um nome específico? E Uhum. todo mundo tem essa criança? Enfim, fica à vontade para falar sobre esse tema. A gente acha que nós só somos um, né? Normalmente a Uhum. gente tem essa percepção que a gente é só uma coisa só. Mas dentro da gente existem vários aspectos, é como se fossem partes, né, da nossa psique, que são divididas. E aí surge a criança interna. Essa criança interna é a criancinha lá da nossa infância, que carrega um banco de memórias, de experiências, algumas traumáticas, né? E que a gente vai levar para o resto da vida. Então, todo mundo tem uma criança interna. E às vezes essa criança interna está ferida, né? Por conta dos traumas, da forma como a gente elaborou a experiência que a gente passou na infância. Então, quando a gente começa a ir para a experiência da vida adulta, essa criança interna sempre surge em nós em alguns momentos. Então, por isso que começa aí o tema da criança interna, né? Para olhar para essa criança não tem jeito, a gente tem que olhar lá para o nosso Tem. passado. Aí tem um período específico da nossa infância? Normalmente é quando está se constituindo a personalidade, né? Ali entre os 0 e os 7 aninhos de idade. Tem alguns estudos que vão olhar até para o período pré-perinatal, né? Que é a gestação Sim. mesmo. Você já pode ter um contato ali de trauma, né? Uhum. Desde a gestação. Mas normalmente no período de formação dessa personalidade. E como que a gente identifica se essa criança tá ferida, se essa criança tá ok, como é que faz? É onde a gente vai percebendo, né? Eu costumo dizer que seria como você olha para sua vida. Se Uhum. ela tá um caos,
essa criança está bem ferida. Sua vida tá um caos, querido, querida. Então, quando essa criança está ferida, normalmente a nossa vida está um caos. É. Então, todo o processo de autoabandono, a nossa autoestima está fragilizada, problemas de relacionamento, até problema com dinheiro, pode ser uma questão da nossa criança que está ferida. Saúde. Eu costumo dizer, criança, quando é pequenininha, ela quer chamar a atenção dos pais, ela faz o quê? Bagunça. Bagunça. Birra. Ai, Jesus. A criança, na vida adulta, faz a mesma coisa. Ela vai criar caos para chamar a sua atenção, para você olhar para ela, né? Então, Exato, é mesmo. Eu já falei aqui, não, eu falo aqui não, mas já falei nos meus, eu falo com as minhas mentorandas, nos cursos e tal. Eu dou exemplo, tem uma música, não sei se você já ouviu, que dá pra usar bastante como esse exemplo, é uma música sertaneja aí, eu não escuto muito sertanejo, nada contra também, mas tipo, como já tocou muito, tem uma música que fala assim, é um cara que a mulher, ele separou da mulher, né, a mulher deixou ele, e aí ele tá ouvindo o som alto e tomando cachaça, e aí os vizinhos chamam a polícia. Aí a polícia chega e ele vai falar, seu polícia, é que eu me separei recentemente, tô doente de paixão. Então, assim, enquanto ela não voltar, eu não vou desligar. Você pode me dar multa, eu vou pagar a multa, mas isso não é criança fazendo birra? é a criança fazendo birra. E isso tem muito a ver com a nossa infância, a forma como a gente construiu a relação com os nossos pais. Então, por exemplo, se na minha infância os meus pais atenderam às minhas necessidades internas, emocionais e físicas, eu tenho um tipo de apego, digamos, seguro nas relações quando eu vou para a vida adulta. Então, a partir daí, até na vida adulta, a gente fala adulto, mas pode ser que a pessoa esteja num corpo físico de um adulto, mas emocionalmente ela ainda é uma criança presa num trauma da infância. Às vezes, por exemplo, um abandono mesmo de Sim. pai. No Brasil, a gente vê muito isso, né? Mães que cuidam de filhos sozinhas e não têm o pai. Então, às vezes, a criança, o adulto nesse corpo físico de adulto, mas com uma mente de criança, ela fica presa nesse trauma da infância, buscando ainda essa referência de pai e mãe. E aí os relacionamentos não andam, né? Não Porque adulto se relaciona com adulto. Exatamente. Não tem como. E essa questão do abandono é interessante falar, porque primeiro tem muitas mulheres ainda falam assim, eu sou pai e mãe, mas um não substitui o outro, né? Não substitui. Não tem jeito. E se a mãe faz esse papel, né, mais masculino, de trazer essa energia mais masculina e tira essa força do pai, a criança que vai construindo a vida dela e se torna adulta, ela tem dificuldade no financeiro, por exemplo. Porque a gente precisa dessa força do pai, a gente precisa Pra ir dessa pro mundo, energia né? para ir pro mundo, exatamente. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala só sobre sexo, né? A gente fala sobre seccionar com a família de origem e ir para a vida adulta, deixar de ser criança e se tornar um adulto. Então, excluir pai e mãe não é uma boa estratégia na infância para conseguir ter uma vida adulta saudável, principalmente nos relacionamentos amorosos, né? Aí dentro de um relacionamento, como é que a gente consegue enxergar? Então vamos dar uns exemplos práticos. Eu trouxe esse exemplo da música, mas, por exemplo, em mulheres, a gente vê muita questão da insegurança e do ciúme. Mulheres e homens, claro. Mas eu digo, para nós mulheres, parece que pesa mais essa questão de esse medo de ser traída. Né? E aí o relacionamento não consegue ser saudável, se sustentar de maneira saudável, porque é cobrança, é medo, é insegurança, ciúme doentio, aquela coisa do controle. Isso tudo tem a ver com essa criança. Tem tudo a ver com a criança, porque a criança se torna tem essa dependência emocional de alguém. Então aí começa, né? Como se aquela pessoa fosse prover aquilo que os pais não deu na infância. Então, esse é o maior problema dentro dos relacionamentos. A gente espera que o outro supra a nossa necessidade interna, porque a gente não olha para essa necessidade interna. E aí começa essa insegurança. Por quê? Lá na infância, por exemplo, você tinha um pai ou uma mãe que eram instáveis emocionalmente. A gente tem que lembrar também que pai e mãe foi criança e aprendeu dessa forma. Então, um pai e uma mãe, a gente aqui no Brasil, né, aquela correria, aquela loucura, a gente está trabalhando. Então, hora você dá atenção para o seu filho, para sua filha, hora você já não consegue dar. Uma hora você consegue atender a necessidade, uma hora você não consegue. Essa criança na infância, ela vai se moldando para ter a atenção dos pais. Então, à medida que ela vai colocando uma expectativa e não vai tendo isso, ela vai se frustrando. E aí, essa pessoa na vida adulta continua com esse mesmo padrão. Na vida adulta, quer que a pessoa supra, busca, né, essa segurança no parceiro ou na parceira e não encontra isso e se frustra.
E aí, à medida que a gente está nesse mecanismo, nós vamos criando problemas. Que aí começa o ciúmes, que não existe. Né? Começa a desconfiar de alguma coisa que não está acontecendo. Até que parece que começa a acontecer. Né? É engraçado que parece que a gente busca tanto isso que o caos começa a aparecer. Porque Parece que até quer lá no inconsciente no isso inconsciente aconteça para validar e justificar o que está Exato. sentindo. E aí a gente cria um outro mecanismo de defesa, que é eu não posso confiar em ninguém. Né? Nossa, olha, tá vendo? A pessoa realmente falhou comigo. Eu não posso me abrir para mais ninguém. Que aí a gente sofre, né? Que é o sofrer da música que você estava contando. O coração partido. Porque parece que Sim. aquele outro tinha o poder de me suprir, de me fazer feliz. Então, todo esse trabalho da criança interna, esse resgate, é para a gente se olhar. Para curar essas dores e feridas que a gente não consegue curar esperando de uma outra pessoa. Dentro de um contexto sexual, do sexo na cama mesmo, como é que isso se evidencia? A gente pode perceber isso pelo excesso de sexo. Então, uma criança, por exemplo, que ela teve algum tipo de abuso na infância, ou não necessariamente passou por um abuso, ela foi reprimida sexualmente. A gente vê isso na cama como ou um excesso, a busca por pornografia, sexo em excesso, ou pela repressão, o bloqueio. Então, as mulheres têm muita dificuldade de chegarem no orgasmo, porque estão bloqueadas emocionalmente e não conseguem acessar. O corpo é esse inconsciente revelado, né? Então, eu costumo dizer que o corpo é o passado condensado. A gente acha que o passado passou. Não passou. Enquanto a gente não olhar para ele e curar essas questões, não tem jeito. A gente vai viver no automático, reproduzindo esses comportamentos que não são funcionais, que não são saudáveis. Exato. Né? Mas há quem insista ainda em dizer que não, isso não tem nada a ver, eu não tenho nenhum trauma, não preciso disso. Todos precisamos. Acho que não tem uma pessoa no mundo, não tem como, porque é a programação, né, Exato. Kelly? Todo mundo, esse caminho do autoconhecimento, a gente todos devemos passar. E dentro do autoconhecimento não tem como você não olhar para sua criança, para sua infância, porque ali foi colocada a tua programação. Exatamente. E é engraçado porque, por exemplo, numa conversa terapêutica, a pessoa começa a contar dos problemas. Eu sempre falo, todo problema que chega é a superfície, né? E aí a gente pergunta, e como que foi a tua infância? A minha infância foi maravilhosa, foi incrível. Não tive nada, não tive trauma, não, foi tudo bem. Mas o que acontece? Muitas vezes a dor emocional para nós na infância é tão grande que a gente bloqueia até a informação de chegar no consciente. Então, a gente não quer olhar para aquilo de maneira alguma. Eu quero fugir daquilo, porque na infância já foi muito doloroso. E a gente não está falando apenas de um cenário familiar muito caótico, que a gente vai falar de drogas, né? Pais que são usuários de drogas, com muito conflito, muita briga, violência. Não precisa, porque tudo vai depender da forma como você, criança, também enxergou a vivência que você experienciou, como você interpretou aquilo. Então, tem pessoas adultas que carregam desde criança que amor é sofrimento. Quanto mais eu sofrer de amor, o amor romântico, né? Quanto mais. Ai, menina, eu fui essa pessoa. Eu também já fui. Eita, como eu era da sofrência. E eu amava chorar. Nossa, hoje eu fujo disso. Não, sai, é leve. Não. Tem que ser leve, exatamente. Credo, gente. Então a gente cria essa ideia, né? E também não é só uma questão dos pais, é uma questão da sociedade. Sim, quando a gente vai assistir um filme, todo um contexto. Quando a gente vai assistir um filme, que é a história que conta? É sempre a mesma. Teve um problemão, a pessoa sofreu e final feliz, mas na vida real não é assim. Na vida real não é assim. O príncipe encantado. Que vai me salvar. Exatamente. É ainda aquela expectativa da menina, da criança que assistia as princesas da Disney. Exatamente. Só que a gente hoje é adulta, né? Então não vai chegar o príncipe, eu sinto informar. Você compre o seu cavalo e você salve a si mesma. Porque não vai chegar. E é ótimo que não chegue, porque a gente precisa se dar conta, né, Kelly? Pra gente poder ter um relacionamento maduro. A gente cria realmente os pensamentos mágicos e acha que a nossa vida será solucionada a partir disso. Então, necessariamente, a sua infância pode ter sido muito boa, sim,
mas vai depender da forma como você interpretou essa infância ou eventos dessa infância. E tem estudos muito interessantes que mostram com criancinhas, bebezinhos, né? Uma mãe, por exemplo, interagindo com a criança. Ela vai respondendo aquilo que a criança está fazendo. Ela vai brincando, aponta, sorri. Então, a mãe está dando aquilo que a criança está pedindo. E no mesmo estudo, a mãe começa a ignorar a criança. Ela vai olhando, não ignora. A criança começa a entrar num processo de estresse muito grande, porque ela não está conseguindo mais ter a resposta da mãe, né? E aí ela começa a se adequar para tentar ter aquela atenção que ela já tinha. E ela não consegue. E aí isso estressa muito, pode virar um trauma, né? Dependendo da frequência que isso acontece na infância. E aí na vida adulta a gente também vai se moldando para caber, né? Então você tem um relacionamento onde você não concorda com algumas coisas, mas você cede para ter aquilo que você acha que é o amor, né? Que é a atenção, que é o carinho. Então você vai se adequando para caber. Isso no sexo é perigosíssimo. Isso no sexo, é isso que eu ia falar. O sexo é o que mais acontece. Então, fingir orgasmos. Tem mulher que não sabe nem o que é um orgasmo e finge um orgasmo. Então, é um desrespeito com você, com a sua criança interna, total. É um processo de autoabandono, né? Não tô sendo íntegra comigo. Sim. Eu tô sendo exatamente a mãe que ignorava a criança lá na infância. Porque quando eu viro adulto, eu tenho que ser pai e mãe da minha criança. Então, se eu ignoro essa criança, eu entro num processo de autoabandono. E a gente perde muito com isso. É como se estivesse se retraumatizando, né? Você mesma, sem ter consciência disso, claro. Mas você passa pelo processo todo de novo. E esse exemplo que você está dando, dessa questão da sensação... Quando a gente fala de abandono, né? A gente não está falando só do pai ou da mãe que abandonou literalmente a criança. Mas só o fato de, por exemplo, deixar muito cedo na escola... Eu falo isso, gente, mas meu filho foi com 1 ano e 8 meses, quase 2 anos para a escola. Nossa, a minha foi menor ainda, 4 meses, já estava na creche. O que eu posso fazer? Eu tinha já esse conhecimento, mas eu preciso trabalhar. Quem é que vai pagar minhas contas? Então, é uma dor no coração absurda, mas pode causar essa sensação na criança de abandono. A criança não está entendendo que, nossa, minha mãe precisa trabalhar, realmente, não está tudo bem, ela vai me buscar, vou ficar em paz. Não. Eu, por exemplo, vivi até os 4 anos com a minha mãe em casa, ela dona de casa. Nunca, minha mãe se gaba até hoje que nunca me bateu, mas eu sou cheia de probleminhas. Porque os traumas foram outros. Então, quando a gente fala desses ambientes hostis, a gente não está falando necessariamente, como você disse, de droga, de violência explícita, ou de um abandono explícito. É a forma como essa criança entende, e a gente vai reproduzindo na vida adulta. E eu vejo muito isso nas minhas mentorandas, nas minhas interagentes de atendimento. É muito recorrente essa questão do fazer para o agradar o outro, para se encaixar e para ser amada. Enquanto não olha para essa criança, agora você falou, precisamos ser pais e mães das nossas crianças. Como que a gente faz isso? Aí é um processo que começa do reconhecimento, a aceitação. Eu tenho essa criança, ela está ferida, eu tenho que olhar para isso e fazer um resgate da nossa infância. Então, ir olhar para esse passado. E aí você estava comentando da questão, né, de deixar a sua filha e tal, de ter ficado com a sua mãe por muito tempo. Eu já peguei em consultório, né, pessoas que foi porque perdeu um urso. Sabe, um ursinho que era muito especial, muito importante, teve uma perda na infância e o pai e a mãe não tinham recurso emocional para suportar aquela perda para a criança, a dor. Então, até isso, o pai e a mãe têm que ter o recurso. Para validar. Para validar a emoção que aquela criança carrega. Então, se ela perdeu o ursinho, o pai e a mãe não podem falar, mas é só um ursinho, eu compro outro. Entendeu? Sim. É o ursinho dela, é uma perda, ela vai entrar num processo de luto. Exato. Então o pai e a mãe têm que ter essa sensibilidade para olhar para essa criança e acolher essa dor e estimular essa criança a reconhecer essa dor. Porque a gente foge das nossas emoções. A nomear, né? No Tantra a gente fala muito isso. A gente fala muito da importância de nomear as emoções e as sensações. É o primeiro passo, poxa. Está acontecendo em você não sabe o que é, você não sabe dizer o que está passando, mas a gente não é ensinado, né? Não é ensinado. A gente não sabe que emoções a gente sente. E lá da infância a gente já começa a reprimir isso. Para não ter que lidar. Porque eu não sei lidar, né? Eu não tenho espaço para acolher esse sentimento, essa dor. Então, eu finjo que ela não existe e vou me colocando numa bolha.
E nas relações as pessoas fazem isso também. Tem um monte de problema, tá sentindo, tá passando do limite e vai colocando numa bolha. Então, o primeiro passo é esse resgate, entender e ir olhando para essas emoções. No dia a dia, como eu faço isso? Eu sinto o meu corpo. Tô aqui numa conversa, como que eu tô me sentindo nessa conversa? Tem espaço aqui? Eu sinto que tem espaço, eu me sinto confortável. É gostoso? Eu me sinto confiante. Mas eu preciso ter essa vulnerabilidade, né? Para abrir o coração e deixar, permitir. Com o que tiver que vir, venha. Essa é a maior dificuldade das pessoas. É. Baixar a guarda, estar vulnerável. Ninguém quer, cara. Ninguém quer. Porque dói, gente. Realmente dói. Mas é melhor você passar por uma dor do que viver uma vida em sofrimento. Porque quando você não olha para essa dor, a sua vida se torna um sofrimento. Porque você deixa de ser você fica se encaixando para agradar, e você perde mesmo a sua existência, a sua passagem aqui nesse processo. Então, reconhecer a dor pode ser difícil, né? Não precisa ser uma coisa forçada. Então, se eu dissesse para alguém, comece aos poucos, sabe? Não quero reviver um super trauma. Não precisa, vai aos poucos, vai respeitando o seu limite. E à medida que você vai reconhecendo essas emoções, você também vai entendendo o que é o seu limite. Até onde eu posso ir com alguém. E até onde aquela pessoa pode vir comigo. Sim. A partir desse reconhecimento. Eu tô com um curso agora, só para mulheres, chama-se Meu Prazer Pleno. E o que eu falo nesse curso é o seguinte: não adianta você, mulher, homem, não importa, querer ser boa de cama sem olhar para o teu passado. Sem fazer um caminho de autoconhecimento. Você pode aprender as técnicas. Eu tenho um curso de técnicas para vender baratíssimo. Ótimo, vai ajudar bastante o seu desempenho na cama. Mas quando a gente está falando do seu prazer, não tem como não olhar para o passado, porque é como você falou. É lá onde está registrada a nossa história e de como a gente foi educado em relação ao nosso corpo, à nossa sexualidade, ao nosso prazer. Não aprendemos nada sobre prazer. Muitas mulheres, até hoje, 2023, mães ainda não conversam sequer sobre menstruação. Imagine de sexo e de prazer e de sexualidade. Então, não tem como não olhar para trás, porque o que está me bloqueando hoje, na maioria dos casos, e a gente vê muito assim, disfunção sexual, por exemplo, vaginismo. Dou muito esse exemplo do vaginismo, né? Onde a mulher sente muita dor ao ser penetrada ou sequer consegue ser penetrada, né? A dispareunia e o vaginismo ali. Por quê? O que vem dali? Às vezes a mulher ou teve um abuso na infância ou na adolescência, assim, é um estupro mesmo, a violência física, ou repressão sexual. Então, se a gente não olhar para trás, eu não consigo me liberar disso daqui. E as pessoas querem uma fórmula mágica. Não tem jeito, a gente vai ter que encarar a dor. É o que você está falando, a gente vai ter que encarar a dor, senão a gente vai continuar com ela para o resto da vida. E aí, como é que a gente faz? Não tem jeito, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem. Você vai ter que se encarar, né? Você vai ter que se olhar. E a gente é feito de sombra e de luz. Então, essa criança também tem o seu lado bom. Não é só coisas difíceis, Era isso que eu ia te né? perguntar, porque a gente fala muito de criança, mas só o lado da criança ferida, né? Mas a criança é uma grande potencialidade. Uma criança, quando você desperta a sua criança interna, você se torna uma pessoa altamente criativa. Você está conectada com tudo e com todos. É uma experiência maravilhosa, sabe? De você sentir as coisas. Porque a gente não sente nada. Não. A gente não se sente, não sente o outro, não sente nada. Então você começa a se conectar com a vida, sentir a vida. Você tem a espontaneidade, né? Até traduzindo a palavra, né? Que é Deus dentro de si, entusiasmado. Então, você ganha vida. Ganha. Você ganha vida. Eu digo por experiência própria. Não tem como falar de prazer e não falar da criança, porque a gente só sente prazer se ativa essa criança. Exatamente. É aquele mesmo prazer, né? No tanto a gente fala do deslumbramento, aquele mesmo prazer da criança brincando com, sei lá, às vezes é um copo, né? Pela primeira vez ela tá interagindo com esse copo e ela vai se deslumbrar, ela olha, ela acha coisa encantadora e, nossa, eu vejo você através do copo e ela... Isso aqui, ela fica horas, se for preciso. Brincando, colocando água, uma coisa simples. A gente pede isso. Agora imagina a gente despertar essa capacidade dentro do sexo. Você vai ter uma criatividade sexual infinita. Exato. O sexo nunca vai cair na rotina. Não vai, porque você está conectado com o seu sentir.
Até isso, né? Respeitar o seu limite de quando eu quero o sexo e quando eu não quero o A sexo. criança, ela fala, né? Ela fala. Não quero. Tô fechada. Não quero que me toquem hoje. Eu não quero que me toquem O problema é que os adultos atravessam. Aí Você vai Não, sim. mas tem que performar. Porque o que vão pensar? O que vai pensar? É. Né? E às vezes, sabe qual é a maior dificuldade também que as pessoas têm, né? Ela reconhece a criança interna. Ela já sabe o que tá acontecendo. Mas na hora de falar, fala. Mas não banca a fala. Então, por exemplo, dentro da cama, posso falar, eu não estou afim. Hoje eu não tô afim. Mas a pessoa insiste e cede. Não adiantou nada. Não sustentou. Não sustentou. Então, a gente também precisa ter um trabalho de ganhar esse recurso emocional para sustentar a decisão da criança. Porque, às vezes, você fica com medo de magoar o outro. Mas aí só treinando, né? Só treinando. Só praticando. Praticando. E eu gosto de falar assim, de abrir a intimidade do casal na relação com quem você está dividindo a sua experiência sexual, né? Então, quando você comunica, olha, quando eu não estiver com vontade, eu vou te falar. Você antecipa, não precisa esperar. Eu vou te falar, mas não é para você ficar chateado, mas é porque naquele momento eu não estou me sentindo confortável. Faz um combinado, sabe? Estabelece um acordo para isso. Por quê? Porque o outro, ele também vai ter que lidar com aquela emoção que vem, aquele sentimento de rejeição. Sim. Estou sendo rejeitado. Por isso que é muito importante o casal fazer o processo de autoconhecimento juntos, né? Sim, gente, terapia Porque de casal é tudo. tem que ter essa abertura. Porque o outro vai entender que não é algo pessoal. A pessoa está respeitando o seu próprio limite, eu tenho que respeitar isso. E aí eu vou lidar com a minha sensação de rejeição. Por que eu estou me sentindo rejeitado? Por que eu não estou aceitando a decisão do outro? Porque para mim é difícil. Porque muitas vezes eu me atravesso, né? Então, quanto mais a gente se respeita, mais a gente também dá o direito do outro se respeitar. E a gente consegue aceitar isso. Para chegar nesse lugar tem que ter muita maturidade Tem que ter muita mesmo. maturidade. Os dois têm que estar abertos. Só uma pessoa nesse caminho pode dar certo, mas vai ficar muito mais cansativo, muito mais pesado, né? Sim. O ideal é que façam os dois esse caminho juntos para resolver. Às vezes começa, né? O gatilho inicial é por questões na cama, mas não tá separado. Não tá conseguindo se entender na cama, fora dela também. Não adianta. Exato. Algum distanciamento tem. E aí vem, né, dessa criança. Mas como é que a gente alimenta, então, a parte boa dessa criança? Além da gente, claro, colocar os limites e tudo mais. Mas eu digo, por que eu tô perguntando isso? Porque eu, hoje, mais conectada com a minha criança, há dias em que eu faço coisa de criança mesmo. Tipo, não toda semana, mas uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, eu paro e falo, cara, não dá, tá muito estressante pra mim, eu tô pilhada, vou fazer o que minha criança quer. Aí eu vou lá na coisa da minha infância. Outro dia eu botei um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum pra assistir. E aquilo me dá um prazer. É bestinha hoje, você vendo com os olhos de adulto, é bestinha e tal, mas me deu um prazer, me deu uma sensação gostosa. Às vezes é comer um doce da minha infância que eu gostava, pintar. Trazer coisas simples, eu acho, do dia a dia que a gente pode estar ativando essa criança. Mas quais outras maneiras que a gente consegue trazer o lado bom da nossa criança que foi espontânea um dia, que tinha esse contato com as sensações? A melhor forma é essa mesmo. É assim mesmo. É você se conectar com coisas que te traziam prazer na infância. E cada um vai ter uma coisa específica, né? Então, eu, por exemplo, gostava muito de cantar, de dançar. Eu sou uma artista, gente. Eu não trabalho com arte, mas dentro de mim tem uma criança artista, sabe? Então, isso me traz essa conexão. E esse movimento também faz a ponte para a abertura dessas feridas. Porque criança não fala com estranho. Se você é um estranho para sua criança interna, não adianta fechar os olhos, fazer meditação e pedir para ela trazer todos os problemas para você resolver. Que não vai vir. Você precisa conquistar essa criança e ganhar a confiança dela. E uma maneira é se olhando, se dando aquilo que você está precisando. Então, às vezes, eu paro para conversar comigo. Você pode parar no espelho e conversar, né? Se olhar no espelho. A gente não se olha. Não. A gente não para se olhar. Eu comecei a olhar o meu corpo depois do Tantra, sabe? Porque sempre que eu passava no espelho, era, ai, que gorda. Ai, que feia. Olha essa estria. Olha isso. Sempre assim. Eu atendo uma mulher que ela
Ela não consegue fazer nada em frente ao espelho. Ela toma banho, aí vai pegar a roupa dela no guarda-roupa e já sai, tem um Não espelho é. lá. Ela não se olha, ela não consegue. Então, começar por isso, olhar o seu corpo. E olhar com aquilo que você estava falando, né? Eu vou só olhar. Não vou julgar. Eu só vou olhar. Olha, descobri. Isso. E diminuir esse crítico interno. Então, assim, além de você fazer coisas que são boas e gostosas lá da sua infância, diminua o seu crítico interno. Pare de se punir tanto. Você é o pai e a mãe de sua criança. Se você se critica tanto, é o seu pai e a sua mãe na sua cabeça lá, te criticando. Então, diminuir esse crítico interno também vai abrir espaço para essa criança ser ela. A gente, quando está num ambiente hostil, a gente está com medo, a gente não é espontâneo. Né? Pode perceber, quando a gente tá com medo, a gente quer agradar, a gente fica ali pisando em ovos, aí fala, não falo, faço, não faço. É uma situação muito desconfortável, né? Todo A gente engessado, toda engessada. Ai, nossa, mas que vontade disso. Ai, eu quero fazer um curso de tantra, mas o que vão pensar? Ai, se eu estiver lá, vão ver meu corpo, como que vai ser? Exemplos, né? Sim, foi quando eu trabalhei a minha criança interna que eu consegui botar a cara, fazer esse podcast e tal. Muito por essas questões de o que vão falar? O que vão falar? Vão me julgar. A internet é a terra. Não vem dizer, ainda é bem bagunçadinha a internet. O pessoal fala o que quer. Se você não tem essa conexão com a tua criança, você vai receber aquilo, você vai fechar na hora, já era, acabou. Eu me fechei anos atrás, um texto que eu fiz no Facebook, 2017, viralizou o texto, tipo... Era um texto mesmo, não era vídeo, nada, viralizou, deu tipo 50 mil compartilhamentos, 20 mil comentários, e veio uma galera elogiar e um mínimo criticar e bater. Esse mínimo foi suficiente, nunca mais eu escrevi. Olha o bloqueio. Aí agora, de um ano pra cá que eu tô voltando, é que eu falei, mano, mas foi o trabalho com a criança interna, de olhar pra tudo isso e entender. Porque, poxa, eu sou uma mulher bem resolvida, eu sou uma mulher transante, eu falo de sexualidade, eu trabalho com tantra, afinal de contas. E por que eu não consigo falar, gente? O que é que me trava? Pelo O medo do julgamento, de não ser aceita, de não ser amada. As pessoas não vão gostar de mim. É isso. Então, quando você diminui esse crítico, ganha autoconhecimento, porque a gente tem que saber o que a gente tem de bom e o que ali é o nosso gap. Então, se alguém falar, por exemplo, de uma parte minha que é uma sensibilidade pra mim, e eu já sei que é, por que eu vou dar tanto peso naquela informação que o outro me trouxe? Então, por exemplo, eu sei que o meu calcanhar de Aquiles ali é falar mal do meu trabalho. Se falou mal do meu trabalho, já era, bloqueei, né? Não consigo. Se eu já sei que eu tenho esse medo de ser julgada pelo meu trabalho, quando alguém me julga, eu já tomei consciência que eu já tenho esse medo. Então, eu vou trabalhar isso dentro de mim, a minha criança vai me dar o recurso para eu seguir. Agora, quando eu não tenho essa consciência, eu vou travar mesmo. Eu não vou seguir. Eu não vou continuar o caminho. Então, isso eu chamo de adultecer, né, Kelly? Exato. A gente não ficar agindo a partir dessa criança ferida o tempo todo. Há pessoas de 40, 50 anos e passa a vida inteira agindo a partir da criança. Eu acho que adultecer é isso, a gente tomar a consciência dos nossos traumas, da nossa luz, da nossa sombra, das nossas fragilidades, das nossas potencialidades e bancar isso. É a palavra que você usou, né? Eu vou bancar isso. Tá tudo bem se me criticarem, não tem a ver comigo. E ok também se a pessoa não gostar do que eu falo, é um direito dela. E tudo bem se a pessoa falar e me incomodar. Entendeu? Tudo bem também, porque né? Porque às vezes vai incomodar mesmo. Sim. Você vai ficar brava, você vai ficar com raiva. Vai vir, o sentimento, a emoção vai acontecer. Só que você vai lidar com isso. O problema é paralisar. Tem gente que paralisa uma vida inteira, que tem um monte de potencial, mas que não consegue caminhar por esses medos que não são reais. Porque, afinal de contas, se eu recebo uma crítica, pode até me afetar, como você falou, vem a emoção, eu sou um ser humano, mas eu continuo andando, apesar da crítica. Agora, há pessoas que não dão conta. Que não dão conta porque não tem o recurso para suportar essa dor da crítica. Do não ser amado, de não ser amado, de não ser querido, de ser julgado. Então, a pessoa não tem recurso emocional. À medida que a gente cuida da criança, eu ganho recurso emocional para abraçar isso
que eu tô sentindo. Então, à medida que você foi fazendo o seu trabalho com a criança interna, você conseguiu criar espaço para lidar com essa dor que você tinha, o medo do julgamento. Sim. Que todo mundo tem. Todo mundo tem medo de ser julgado. Se a gente falar, não tem. Tem. Todo mundo tem um nível. Sim. Tem gente que vai parar de fato, que é a criança birrenta, não vou fazer, né? A criança birrenta. Não vou fazer, não quero fazer. Ela se fecha. E fica lá no mundinho dela. É meu filho. Às vezes, sim. Não vou. Não vou fazer. E aí ela não te ajuda em nada. E você fica vagando pela vida. Agora, se você tem essa criança do seu lado, ela vai te dar as ideias. Gente, é surreal quando a gente tá trabalhando na criança interior. Porque vem umas sincronicidades, você se conecta com pessoas, com situações que vão resolvendo a sua vida. Você vai tendo mais criatividade, ideias que você nem tinha pensado. É muito gostoso, sabe? Não, Porque mas ela eu vivo isso. Eu sou uma prova viva disso. Eu tenho umas ideias que eu falo, gente, o que aconteceu com a minha cabeça? Por que eu fiquei todos esses anos paralisada e agora eu tenho ideias assim pro resto da vida de trabalho, por exemplo. Pra mim, o trabalho virou uma brincadeira, inclusive. Olha só que delícia. Delícia. A criança, ela tá se divertindo trabalhando. Então, o trabalho não virou uma obrigação para eu me sustentar. É um modo sobrevivência. Sim. Não, é divertido, é gostoso. Eu adoro falar sobre isso, eu adoro ensinar isso. Sim. Eu vibro. E quanto mais eu tô bem e vibrando, mais ela vai me dando recurso. E aí o relacionamento também se torna esse lugar de prazer. Não que as questões não vão surgir, não vai haver desentendimentos. Não é isso. É a questão dessa criança te dar os recursos para você saber lidar, né? Porque eu tenho várias opções, vários caminhos para seguir. Quais deles eu posso escolher para resolver essa situação e não ficar fazendo birra com o outro. Exato. E a criança vai te trazer essa criatividade para solucionar um problema que está acontecendo no relacionamento. E o diálogo vai ajudar nisso. Então, se ambos se abrem o coração. E quando eu falo de abrir coração, não é só mostrar o lado bonitinho. É mostrar o seu lado feio mesmo, também, pro outro. Né? É você criar esse espaço também seguro, porque você não vai fazer isso com qualquer pessoa, gente. Por favor, hein? Não. Vamos ter um pouco de cuidado também quando a gente fala de abrir, porque não é todo mundo que está preparado para receber você. E aí você retraumatiza. Porque você vai, abre toda a sua dor, a pessoa nem liga, ela te menospreza, ela te critica mais ainda. Então a gente tem que ter cuidado. Quando eu vou abrir esse coração? Como? Então, por isso que é importante entender os limites dentro da relação. Até que ponto eu posso abrir para que o outro não me machuque mais? Também tem isso. Mas à medida que você vai criando esse movimento, tudo vai ficando mais leve, a relação vai ficando mais tranquila e mais saudável também. Aí é como você falou, né? O outro precisa estar no caminho, aberto, disponível para saber lidar com as sombras da pessoa também. Eu já tive aqui um episódio sobre Tantra e relacionamentos e falamos exatamente disso. Não tem qualquer caminho que você queira para resolver a sua vida, você vai passar pelo autoconhecimento. E se você está falando de casal, os dois têm que andar juntos. E com a guardinha bem baixinha, para entender que não é uma questão pessoal, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com cada um, com as suas questões internas. Que vamos olhar lá para trás e vamos tentar identificar. Eu, depois do Tantra, eu vou falar, eu tenho um relacionamento de 6 anos e ele só durou até hoje por conta desse conhecimento. Porque eu tinha, e quando ele chegou ainda na criança, eu tive que meio que fazer um adestramento. Isso que ia comentar, Rô. Ei, não tô dizendo que, nossa, eu sei de tudo. É claro que ele me ensinou muita coisa também, mas eu já vinha de um caminho de autoconhecimento, eu já vinha do Tantra, eu já vinha trabalhando essa criança, e ele não. Então, só chegamos até aqui porque lá no começo eu tive bastante paciência para entender e lidar com as questões dele. Senão, as duas crianças tinham brigado e não estavam junto e não tinha filho. A história teria sido outra. E aí ele foi entendendo também. E aí é esse ponto, né? Do outro entender, ele se abriu, ele quis entender, ele quis conhecer, ele quis estudar, ele quis fazer terapia. Então, hoje conseguimos ter um relacionamento num outro patamar, com um montão de coisa para trabalhar ainda. Mas já é de outro lugar. Exato. Com esse espaço, essa abertura de poder realmente ser transparente e dizer, eu tenho essa ferida, eu funciono dessa forma, eu não consigo fazer de outro jeito. Como que a gente vai lidar com isso junto?
Olha, não é para qualquer um. Não Você tem que é. estar muito, muito seguro de si, do que está acontecendo, que não é pessoal. O que as pessoas esperam? Aí as pessoas na criança, né, ferida, esperam relacionamentos perfeitos. E não vai encontrar. E é interessante, né, Rô, porque, por exemplo, quando a gente começa uma relação, a gente fica apaixonado, né? Ah, Ai, como é gostoso. como é Nossa, que bom. delícia. A sensação da paixão é muito próxima da experiência com a criança interna, quando ela tá no recurso, Ah, que é a vivacidade, né? Você tá vivo. Então a paixão, ela te traz um pouco dessas sensações que são semelhantes. Só que normalmente a gente começa uma relação a partir de um vínculo traumático. A maioria das relações. A maioria das relações começam assim. O que é o vínculo traumático? É quando eu entendo, quando eu tenho um padrão de comportamento e eu busco exatamente aquela pessoa para suprir essa minha necessidade interna. Então pode olhar, quando a mulherada fala, eu tenho um dedo podre, tem toda uma galera ali para ela escolher. Ela escolhe aquele que justamente vai trazer problemas para ela. Então, é o cara, por exemplo, indisponível emocionalmente, que vai sempre estar ausente, né? Se tem uma relação, é uma pessoa que está sempre no celular, está sempre viajando, está sempre indisponível para essa pessoa, essa mulher, ou é uma pessoa que vai sempre rejeitar, né? Tá junto, mas aí depois já não tá mais, aqueles joguinhos que a gente já sabe. Então ela vai buscar exatamente aquela pessoa por um vínculo traumático. Depois que passa a paixão, a gente vai começar a entrar nesse campo, né? De criar intimidade, de criar esse espaço amoroso, esse vínculo. E é aí que muita gente não quer seguir. E quando a mulher, que normalmente é a mulher que faz esse movimento, quer fazer esse movimento, tem homens que falam isso é uma besteira, né? Isso é muito. bobagem. Eu já vivi isso. Isso é besteira, isso é bobagem. Que história de criança, não tem nada de negócio de criança. E o que você faz? Você continua o seu caminho. Você continua se dando aquilo que você precisa, porque como foi o início um vínculo traumático, se você está resolvendo os seus traumas, aquilo não vai permanecer. Não Então, vai. normalmente o relacionamento ele acaba, né? Quando um está no caminho e o outro não quer. Naturalmente isso acontece. Porque quanto mais consciência você vai ganhando, mais você vai vendo se isso está fazendo sentido para sua vida ou não. Muitas vezes você está dentro de um relacionamento abusivo que você não sabe que é abusivo. E você vai ganhando consciência, que aí é até um outro, né? Uma outra história. É, tema para um É um episódio outro inteiro. tema. Mas assim, você tá dentro de um relacionamento abusivo e você nem sabe que tá, né? Você já nem não tem nem individualidade mais. Você não sabe a cor que você gosta, o que você gosta de fazer, o jeito que você gosta de se vestir, se você trabalha com o que você gosta mesmo, porque você se tornou tanto outro que se deixou para trás, né? Então, à medida que você vai ganhando consciência, você vai trazendo clareza. E essa conexão com a verdade te traz muita paz. Muita paz. Então, a criança interna, ela está num lugar de paz. Traz muita autonomia, muita autorresponsabilidade também. E falando de relacionamentos abusivos, você falando e eu dando os exemplos e eu pensando sempre na criação dessa pessoa, né? De não conseguir enxergar que está dentro de um relacionamento abusivo, muitas vezes, porque aquilo para ela é amor. Porque foi esse amor, foi o que ela aprendeu sobre o amor. Por isso que a gente fala que nosso amor ele é condicionado, porque papai e mamãe ou os cuidadores colocam uma condição para a gente ser amado. Então, se você parar de fazer birra, se você não chorar, se você parar de fazer isso, se você for bonzinho, aí sim você tem a atenção e o amor do papai e da mamãe. Então, você vai ser a boazinha com o seu marido, com o seu companheiro, você vai fazer para agradar e tá sempre se colocando numa situação de risco, é onde você sofre um monte de violência. Eu tô com uma pessoa que chegou pra mim, falando, né? Eu fiquei um tempo num relacionamento onde eu transava, uma mulher, onde eu transava porque era obrigação, já que eu era namorada, e hoje eu não, né, acabou, mas eu não consigo me relacionar mais com ninguém, eu travei. O sexo virou algo ruim para ela, de tanto que ela vivenciou o sexo dessa maneira. E agora a gente vai fazer esse caminho para desfazer tudo isso, que é possível também. Mas você precisa estar disposta a enfrentar e olhar para essas sombras e acolher essa criança. Exato. Eu falo uma coisa que sempre dói muito nas minhas mentorandas, que é aquele abraço ou aquele pedido de desculpas que você talvez ainda espere do seu pai ou da sua mãe, provavelmente não vai chegar.
Se eles forem embora, então não vai chegar mesmo. Mas você tem uma notícia boa, né? Você pode se dar esse abraço. Você pode se acolher. Ninguém ensina isso, né? Por aí, pelo mundo afora. Então se acolha, seja seu pai, seja sua mãe, e dê o amor para essa criança. Não tem como a gente voltar lá atrás e mudar, mas a gente pode fazer diferente a partir de agora. E esse é o convite desse episódio, que a gente olhe para essa criança e dê a atenção e o amor que ela precisa e que ela merece. Faça o teste na sua casa de tudo que a Kelly falou aqui, de como olhar para essa criança, de ter os seus momentos de conexão com ela, de olhar para o seu passado e comece a trazer isso para a sua vida na prática e vá percebendo como as coisas vão acontecendo, né, Kelly? O caminho vai abrindo pra gente, né? E ter essa sensibilidade também de reconhecer que todo mundo tá fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. Então, os seus pais não fizeram isso de propósito com você. Ah, sim, né? isso é importante Não, falar. quando a gente fala de criança ferida, parece que os nossos pais são pessoas horríveis, né? Não, eles também foram crianças, eles também estão feridos e machucados, e eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham, independente dessa consciência. E aí, agora, você, adulto, tem essa condição de fazer o trabalho que não foi feito na sua infância. Você tem a condição de fazer isso. E o convite é esse, é para que você olhe para a sua criança interna, que é você, e se dê aquilo que você não recebeu. Para que você pare de esperar dos outros aquilo que você não vai ter. E mesmo que você tenha, serão migalhas, porque só você tem a capacidade de entregar a totalidade do seu ser. É algo muito profundo, é algo muito bonito também. Né? Eu fico até emocionada quando eu falo isso. Porque Os olhinhos dela estão brilhando. Não sei se dá pra ver daí, mas ela passou o episódio inteiro com com os olhos brilhando. Porque pra mim foi muito impactante trabalhar minha criança interna, porque realmente eu estava num processo de não me amar. Eu passei por um processo de depressão, de pensamentos suicidas, já pensei sim de me matar por total autoabandono. E a minha vida não era péssima. Diante da sociedade não era. Sim. Mas eu estava morta em vida, né? Então, esse resgate dessa criança, de me conectar e trazer essa criança para minha vida, minha sexualidade mudou, meu sexo mudou, é outra coisa. O autorrespeito é outra coisa. Momentos comigo, e são momentos simples. Sabe o que eu faço às vezes, gente? Eu coloco essência no banheiro para tomar banho, jogo lá, pingo no box. Amo. Aí sobe aquele cheirinho, Nossa. coloco um incenso, uma velinha. Ai, é tão gostoso, uma coisa tão simples para se dar. Não é? Mas dá um prazer, uma aconchego. Nossa. É muito bom, é a sensação de que tô em casa, né? Sim. Porque eu tô dentro de mim, eu tô em casa, entendeu? Então, é muito gostoso. Então, para mim é muito realmente significativo falar disso. E eu vejo o quanto isso tem sido transformador também para outras pessoas. Porque funciona, não é algo que você fala, ai, que bonitinho, que legal. Funciona. Funciona. Eu todos os dias olho para mim, que todos os dias, é inevitável, assim, olho para minha criança. E a minha vida tem mudado de um jeito absurdo, para melhor, sempre para melhor. E muito lindo ouvir você falando, Kelly. Pena que a gente tem pouco tempo aqui, mas eu vejo que o seu trabalho, a sua entrega, né, os seus anos de estudo e de atendimento são realmente feitos com o coração, assim, porque a sua transformação é a mesma coisa da minha história, né? A gente morremos em vida e renascemos através do Tantra, através das terapias holísticas, do conhecimento da nossa criança, de olhar para essa criança, nos transformamos e foi tão profundo e impactante que a gente quer levar esse trabalho para outras pessoas, principalmente, não excluindo os homens, mas principalmente para as mulheres, porque somos mulheres, nos encontramos em muitas feridas dessa criança, né? Existem feridas muito comuns a todas nós. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu servir no mundo. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente encerrar. Quem quiser um atendimento com você para se aprofundar nessa questão da criança interna, como é que faz? Como é que tá a questão do teu curso também? Conta aí pra gente. Ah, legal. Eu tenho uma turma aberta, né? Um curso online aberto chamado Essência. Vocês podem participar dele. Ele vem de perpétuo, então não tem turmas que vão se abrindo. Eu quero. Pode vir. E a gente fala com isso com muito mais profundidade. Lá eu ensino como entrar em contato com esses traumas, como trabalhar esses traumas. E quem não quiser fazer o curso ou quiser fazer o curso e fazer um atendimento comigo, aí é diferente porque a gente consegue ter uma
uma intervenção terapêutica muito maior, Sim. né? Então, é só me procurar, acho que você vai deixar o Vou, arroba, mas né? pode falar, porque quem tá no Spotify precisa ouvir. Ah, legal. Então, é @kellyamor.in no Instagram. Lá tem os links todos divulgados. É Kelly com 2 L's. 2 L's e Y. Y, Kelly, amor.in. .in. Beleza? Amor dentro, ó, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ô, meu amor, só gratidão pela sua participação. Que bom que deu certo, finalmente, você estar aqui conosco. E, como sempre falo para todas as pessoas que eu trago aqui, porque eu escolho a dedo, então todo mundo é especial. O que se passou aqui é porque eu acredito no trabalho da pessoa e confio no trabalho, né? A gente não vai trazer qualquer pessoa aqui para sair falando, indicando para vocês. Confio no trabalho. Então, para mim é uma honra te receber. Espero que a gente se encontre novamente, porque a Kelly estava comigo lá na formação do Ananda. Aí acabou que ela não foi mais e eu também não consegui ir nos últimos, nem fui, menina, nos últimos, por questão de trabalho, de tempo. Minha vida tá uma correria. Mas foi um presente bom da formação do Ananda, fazer esse contato, ter essa amizade. Espero que a gente se aproxime cada vez mais estreitos laços, tá? Com certeza. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de dividir isso com você, de te sentir, que a gente tem que sentir, né? De te sentir. Parabéns pelo trabalho também. Continue nessa caminhada. A gente precisa disseminar a palavra do Tantra. Do Tantra. Vou bater 7 horas da manhã na porta do povo para divulgar. Isso faz uma diferença imensa. Então, seu trabalho é muito significativo no mundo. As pessoas precisam de você. Gratidão. De você também, do nosso servir, desse amor que a gente quer tanto espalhar. E estamos fazendo um trabalho de formiguinha, mas tá dando certo. Tá dando certo. Né? Obrigada a todos também que estão ouvindo, né? Sim, e assistindo a gente. Obrigada, muito amor para vocês, muito prazer para vocês, muitos orgasmos. Acolham a criança de vocês, brinquem mais, sintam mais prazer na vida. Estamos aqui disponíveis para atendê-los, né, com os nossos cursos, nossos atendimentos online, presenciais. Você atende presencial? Só online, né? Mas é bom, porque aí você atende pessoas do mundo inteiro, como eu tenho mentorandos de várias partes do mundo. Então, gente, é isso. A gente vai encerrar esse episódio. Que peninha. Mas terça-feira que vem tem mais. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, comenta bastante, deixa a sua opinião, compartilha. E a gente se vê próxima terça, às 20 horas, no YouTube e no Spotify durante a semana. A gente se encontra, claro, no Instagram e nas redes sociais, sempre batendo um papo e trazendo mais conteúdo para vocês. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau e até lá.